Eu achei que eu tava ficando doido, mas não. Realmente, Duende Verde pode estar vivo na trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Para Cris, beleza? Tá falando aqui, é Spider. Vamos falar dessa tão famosa teoria do Duende Verde estar vivo na trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire e você nunca percebeu. E os detalhes estavam ali. Bom, vamos agora falar sobre essa teoria de Norman Osborn estar vivo na trilogia. E é isso. Antes de tudo, já peço sua inscrição aqui nesse vídeo para você receber mais vídeos sobre o Homem-Aranha. E não é para recompensar esse 5º ano que nós estamos fazendo aniversário. Então, por favor, se você quer me dar um presente para esse canal que está completando 5 anos, se inscreva aqui no canal ou pelo menos deixe um gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas. Bom, sabendo que você fez isso, então, chega de enrolação, vai ver. Bom, como nós bem sabemos, a trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi, ou a trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire, chama como quiser, ela é uma trilogia muito incrível, mas uma das coisas que não tem como se negar, e uma coisa que nós acabamos percebendo, é que se você for parar pra perceber, muitos dos eventos que o Sam Raimi conseguiu adaptar desde a sua história, já que ele escreveu, ajudou na escrita dos roteiros dos 3 filmes, se você for parar pra perceber, o jeito que ele adapta a história dos 3 filmes segue uma linearidade dos quadrinhos, das suas rivalidades, por assim dizer. A gente consegue perceber que sim, nos anos 60 ele adapta realmente o Duende Verde, né? Duende Verde naquela fase, nos anos 70 ele já começa a adaptar o já o Dr. Octavius, e nos anos 80 ele começa a adaptar já o Homem-Aranha Simbionte, o Venom, que realmente ele conseguiu adaptar isso. Como, por exemplo, com o primeiro filme do Homem-Aranha sendo lançado, ele começa a adaptar isso tudo, não só dos vilões, mas também na própria maturidade. A gente acaba percebendo uma bela distinção, desde o Peter Parker na escola do primeiro filme, fazendo referência aos primeiros quadrinhos do Homem-Aranha, depois ele começando a amadurecer já no seu segundo filme, tendo até mesmo a queda dos seus poderes, até mesmo a sua responsabilidade, deixando de ser o Homem-Aranha e um monte de coisa, até mesmo no terceiro filme dele já ser um homem adulto, amadurecido, estando já na faculdade, tendo um emprego estável, coisa assim do tipo. Sam Raimi, ele adaptou o Homem-Aranha realmente seguindo uma linearidade dos quadrinhos, por exemplo, da evolução do Homem-Aranha. E quando nós falamos sobre o Duende Verde, quando ele acabou morrendo lá no primeiro filme do Homem-Aranha, nós acabamos percebendo que a morte dele é muito semelhante à morte que ele teve no quadrinho Amazing Spider-Man número 122. É uma morte literalmente igual. Por conta da morte dele, ele até mesmo futuros filmes, pelo que parece, ele até mesmo tinha um plano de adaptar o próprio Duende Macabro. Tanto que nós até mesmo temos uma máscara do Duende Macabro que aparentemente iria ser utilizada pelo seu filho, o Harry, só que aí ele se tornou o outro Duende Verde. Mas acabou que no primeiro filme do Homem-Aranha ele conseguiu adaptar isso, mostrando a morte dele. Já no segundo filme ele também adaptou isso novamente, né, mostrando de novo o retorno do Norman Osborn, só que dessa vez com uma ilusão na mente do Harry. E no terceiro filme temos a morte de Harry. E aí acaba que muita gente, por conta disso, por perceber que a morte de Harry por ele ter morrido, e principalmente por os 2 filmes nós acabamos recebendo, principalmente o segundo e o terceiro, o Norman Osborn aparecer, criou-se a teoria, por ver que o Sam Raimi estava adaptando realmente esse arco dos quadrinhos. Como nós bem sabemos, nos quadrinhos, anos depois, no início dos anos 90 mais ou menos, sim, o homem morreu em 70 e só foi voltar nos anos 90, 20 anos depois. O cara é a lenda. Acaba que naquele momento, muitas pessoas começaram a teorizar o Duende Verde poderia retornar por causa da ilusão do Harry. O Harry, por ele estar vendo seu pai, era possivelmente um indício que, por conta dos quadrinhos, por o Norman Osborn ter morrido em 73, acaba que quando ele voltou na saga O Clone, lá nos anos 90, poderia acontecer nos filmes, já que o Sam estava seguindo essa linearidade dos quadrinhos do Homem-Aranha, e que futuramente poderia ter realmente o Norman Osborn estando realmente vivo na trilogia, e ele poderia voltar. Não só ele, mas quem sabe até mesmo seu próprio filho. Essa teoria foi uma teoria que foi muito estabelecida na época que os filmes do Homem-Aranha teve, e eu também comecei a ter essa teoria, principalmente na época da pandemia, quando eu comecei a rever os filmes, onde eu teorizei que poderia ele estar vivo, e realmente faz muito sentido. Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração é que o quê? Quando nós pegamos os esboços de Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire, a gente vê que não tem nenhum indício ao Duende Verde. Olha que ia ser bem estranho, porque os 3 filmes, literalmente, é o mesmo elenco de Homem-Aranha 1. Tem lá o Duende Verde, tem o Harry, tem o Peter, tem o tio Ben e a tia May no filme, tá o elenco todo no primeiro filme e continuava no terceiro. Já no quarto, não tinha esboço deles aparecendo. Poderia, possivelmente, aparecer futuramente, outros esboços, storyboard, mas não estava. E por conta disso, eu acredito que essa teoria, ela é legal, ela faz sentido, mas eu acho que não aconteceria. Porque, sinceramente, a gente tá falando de quadrinhos e filmes. E quando nós falamos sobre adaptações fora a mídia original, no caso dos quadrinhos, é bem difícil você ver um quadrinho que vai seguir a forma que o quadrinho adapta o Homem-Aranha, a obra original, vai ser bem diferente como uma animação vai adaptar, e vai ser mais diferente ainda mais
com a adaptação de uma tela em filme live action, já que a interpretação é diferente, a forma de contar uma história é diferente. Não é à toa que as animações são mais ótimas, são belíssimas para você conseguir adaptar o web swing do Homem-Aranha, coisa que é mais difícil adaptar nos filmes. Você consegue ter tanto uma liberdade para você conseguir adaptar o web swing. E ainda mais que nós falamos sobre esse negócio de morte, dá pra fazer realmente do roteiro, mas, cara, o próprio filme já consegue nos mostrar que ele tá morto, foi transpassado e que ele foi enterrado. Mas, né, com a mesma desculpa que o quadrinho nos dá é que a forma acabou regenerando e ele acabou saindo do próprio túmulo. Enfim, é uma teoria que faz sentido, eu gosto, mas eu acho que isso não aconteceria e ficou mais como teoria de fã que gostaria de ver retornar futuramente o Duende Verde. Mas agora, eu queria saber de você. Queria que você comentasse embaixo o que você acha dessa teoria, se também você tinha uma teoria, assim, semelhança sobre o filme. E fique sabendo, uma das coisas que o pessoal não conta é que aquela cena do Homem-Aranha parando o trem é uma das cenas maravilhosas, não tem como se negar. Mas eu fui um dos únicos brasileiros, não brasileiro não, eu fui a única pessoa do mundo que fez uma análise dessa cena, nunca contada aqui no YouTube. Caso você queira ver esse vídeo infelizmente não teve tanta view, mas foi um vídeo que eu fiz com todo carinho, com todo amor. Eu queria muito ver esse vídeo, que foi como essa cena replica a crucificação de Jesus Cristo. E caso você queira ver esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva para receber mais vídeos desses sobre o Homem-Aranha e comenta aí embaixo se quer ver mais vídeos de teorias estranhas sobre o personagem que eu posso trazer aqui. É isso, te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos que estão lá na tela final. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your